E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou o Lucas Magneto, seja bem-vindo a esse canal. Estamos começando algo que eu prometi há muito tempo, que é a nossa série Catolicismo de A a Z. Nosso objetivo é fortalecer a formação dos fiéis católicos e tirar dúvidas de alguns curiosos que possam aparecer aqui de outras denominações. O vídeo atrasou um pouquinho porque, como você pode ver, minha voz ainda está embargada porque eu peguei uma tosse de lascar. Mas, para não atrasar mais, resolvi começar logo a postar esses vídeos. Nesse nosso primeiro vídeo, nós iremos falar sobre a instituição da Igreja Católica, a Igreja de Cristo para nós, fundada sobre Pedro, o primeiro Papa. Aqui você irá ver os fundamentos dessa nossa crença, certo? Então vamos lá. A passagem bíblica que fundamenta essa nossa crença está em Mateus 16, do versículo 13 ao 19. Para melhor entendimento, eu recomendo que você pause o vídeo e vá ler essa passagem por inteiro, certo? Para você ir entendendo melhor quando a gente for falando aqui. A gente, no caso eu, né? Eu tenho essa mania de falar no plural, mas sou só eu. Então vamos lá. Em Mateus 16, lá no versículo 13. Jesus pergunta quem é o filho do homem, né? Naquela clássica passagem onde os discípulos dão diversas respostas e Pedro ele dá a lapada certeira. Ele responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse é o contexto. Essa passagem você já deve ter escutada. Dado isso, Cristo responde a Pedro, porque não é nada senão a resposta que Jesus fala. Ele fala o seguinte: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui ao lado eu coloquei algumas perguntas, né? A primeira é: quem é a pedra? Porque algumas correntes protestantes, né, algumas exegeses, dizem que a pedra, Jesus Cristo falava dele mesmo, quando ele se referia a uma pedra. Só que eu botei esses asteriscos para deixar claro que todas as vezes que aparece esse asterisco, Cristo está falando com Pedro. Ele está se dirigindo a Pedro. Como por exemplo, ele fala que Pedro é bem-aventurado quando quando ele responde, né? Ele fala que não foi os homens que revelaram a ele, a Pedro, mas sim o Pai que está no céu. Ele fala: eu te declaro, tu és Pedro, né? Então, Jesus Cristo ele conduz o diálogo inteiramente se referindo a Pedro, certo? Então, não tem como a gente interpretar, fazer uma exegese vendo Jesus Cristo como a pedra que ele fala aqui, certo? Outra coisa interessante é de quem é a igreja, porque o evangelho ele é bem claro. Cristo fala que edificará a sua igreja, né? Está escrito minha igreja. A igreja tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo. E o outro elemento é o que são as chaves. Isso a gente vai ver aqui no próximo slide. Qual o contexto, como eu já bem falei? Existe uma resposta de Pedro à pergunta de Cristo. No que Pedro responde, Cristo ele troca o nome de Pedro, né? Ele deixa de ser chamado Simão para ser chamado Pedro, né? Do grego Cefas, do latim Petrus. E nas Sagradas Escrituras, toda vez que há uma mudança de nome, né, é uma mudança de nome proposital, como foi o caso de Pedro, indica também uma mudança no ministério do serviço daquele homem ou daquela pessoa. Nós temos exemplos em Gênesis, né, de Abraão e Israel. Abraão no capítulo 17 e Israel no capítulo 32. Você pode conferir aí também. E a interpretação correta sobre o que são as chaves, né, está intimamente ligado com o poder de ligar e desligar, a qual Cristo fala. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
você pode perceber que esse poder é um poder infalível, é uma garantia de Jesus Cristo, porque tudo o que será ligado aqui por Pedro será imediatamente ligado no céu, e a mesma coisa com o que for desligado. Ora, é impossível Cristo dar esse poder sem garantir uma infalibilidade sobrenatural. Ou seja, isso está intimamente ligado, é o fundamento do nosso dogma da infalibilidade papal, quando ele fala em ex cátedra, certo? Isso é assunto para outro vídeo, mas você deve conhecer a doutrina da infalibilidade papal, certo? Que é fundamentada também nesta instituição da Igreja de Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, certo? Ou seja, Cristo mudou o nome de Pedro por um motivo. Ele instituiu uma igreja. E mais que isso, não foi uma igreja qualquer, certo? Foi a sua igreja, como ele bem fala. Mas agora nós vamos conversar um pouco sobre o porquê que essa igreja vem ser a igreja católica, né? Porque não pode ser uma igreja qualquer, porque que essa igreja não somos nós, né? Somos nozes, como falam algumas pessoas. E para explicar isso, eu vou percorrer um caminho um pouco diferente do que a maioria das pessoas percorrem, certo? Não vou entrar na patrística agora, mas eu vou continuar ainda nas Sagradas Escrituras, né? Porque muitas pessoas ainda têm esse negócio de somente acreditar no que está explicitamente escrito na Bíblia. Mas vamos lá. Isso deveria bastar, que é a guarda dos sacramentos, né? O principal, que é a Santa Eucaristia. A Santa Eucaristia, ela está explicitamente na Bíblia, né, nas Sagradas Escrituras. Não é uma interpretação que a Igreja Católica faz, certo? É algo notório. Quando, por exemplo, lá em João 6, né, Cristo ele se dedica a muito tempo a falar que ele é o pão vivo que desceu dos céus e quem comer deste pão não mais morrerá, né? Ou quando ele está pregando essas palavras e muitas pessoas começam a sair e os discípulos dizem para ele, Senhor, não são muito duras essas tuas palavras, né? As pessoas estão indo embora. E Jesus dá uma resposta que não é exatamente assim, mas a gente poderia muito bem traduzir dizendo que Cristo teria respondido que se os apóstolos quisessem ir embora, a hora seria aquela, né? Você pode conferir isso em João 6, do 51 ao 56. Jesus também fala que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue não terá a vida nele, né? Olha como isso é profundo, como isso é direto, né? E nós temos também outras passagens, da qual nós não vamos aprofundar aqui, mas em Lucas 22, 19 e 20, na primeira carta aos Coríntios, do 24 até o 27, certo? E nós também temos a doutrina da confissão, né? Outra doutrina que está explícita nas Sagradas Escrituras. E para confirmar isso que eu estou dizendo, é só você abrir aí em João 20 e 23. Fala da seguinte forma, exatamente desta forma, veja bem. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Gente, na moral, como dizem meus amigos, tá explícito, né? Notório, claro, que Jesus Cristo, ele dá autoridade para os apóstolos de perdoar os pecados. E não somente isso. Aqueles a quem os pecados não fossem perdoados, os pecados seriam retidos. Então, é outro sacramento instituído por Jesus Cristo, no caso os 7 são, que está explicitamente na Bíblia, né? E aqueles que se dizem os guardiões das Sagradas Escrituras, que só seguem o que está na Bíblia, não seguem, né? Então parece que nós temos aí uma contradição, hein? Tem outras 2 passagens aí que eu separei para você ler, então você abre aí sua Bíblia, pausa o vídeo e lê aí o que está escrito, certo? Que vai dar mais base para você defender a confissão. Agora nós vamos para aquilo que é o caminho que a maioria dos apologetas católicos usam para explicar essa passagem. Para explicar que a igreja de Cristo é a igreja católica. Por que a igreja de Cristo é a igreja católica? Vamos lá. Um dos principais elementos é a sucessão apostólica. O que é isso? É a substituição dos apóstolos com uma eleição feita pelos demais apóstolos, certo? A gente tem a fundamentação disso no livro dos Atos dos Apóstolos, certo?
no capítulo 1, versículos 15 a 26, né, São Pedro, olha aí, a autoridade de Pedro, se levanta no meio da multidão, ou no meio dos apóstolos, e ele convoca a eleição de um novo apóstolo para substituir a Judas, né? Você pode conferir aí. Vai lá, pausa o vídeo e confere aí. Então, continuando, além disso, né, você está vendo que a sucessão apostólica é fundamentado pela Bíblia, né? Você leu aí, você viu. Pronto. Agora, isso foi aplicado pelos primeiros cristãos, né? Então a gente tem aí textos da tradição, né, que nos dizem isso. Por exemplo, esse texto aqui que eu não separei a fonte e eu vou ficar devendo para vocês. Mas ele diz o seguinte: a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, eles transmitiram o governo episcopal a Lino, ou seja, após Pedro, Lino foi o primeiro dos apóstolos, isso é, o Papa, né, o bispo de Roma. Lino teve como sucessor Anacleto, ou seja, o terceiro Papa. Depois dele, coube o episcopado a Clemente, que tinha visto os próprios apóstolos. Eleutério, em 10º lugar na sucessão apostólica, detém o pontificado. Com essa ordem, sucessão chegou a nós, na igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esse texto, se eu não me engano, ele é do século III, certo? Da igreja primitiva. Então nós temos aí a sucessão apostólica na Bíblia e na história, certo? Esse texto ele é fundamentado, ele é verídico, certo? Ele é aceito pela academia histórica, que não é católica, você sabe bem disso. Então, continuando. Por que a igreja de Cristo é a igreja católica? Além da sucessão apostólica, né, a primeira carta aos Timóteos, primeira carta a Timóteos, no capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte: que a igreja de Deus vivo é a coluna e o sustentáculo da verdade. Por que isso é importante? Primeiro, a igreja de Deus vivo, certo? Deus vivo tem uma igreja. E essa igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Olha, veja bem como isso é importante. Coluna e sustentáculo da verdade. Como é que uma igreja com tamanha importância, com uma missão tão fundamental que é sustentar a verdade, ela poderia deixar de existir durante séculos e voltar a ser fundamentada somente no ano 1500 com Martinho Lutero? Me diga isso. É impossível nós interpretarmos essa passagem sem vermos que a igreja que Cristo fundou, ela era eterna. Além dessa função, além dessa passagem, nós podemos nos lembrar da primeira que nós lemos, né? Cristo fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Ou seja, ela dá uma autoridade ininterrupta à igreja. Eu falei que a igreja é eterna, peço perdão. A igreja ela deve continuar até a volta de Cristo no final dos tempos, certo? Ela tem essa finitude. Então, é impossível nós imaginarmos que Cristo fundou a igreja sobre Pedro, que essa igreja deixou de existir, que a igreja católica é uma invenção de Constantino, como dizem os protestantes. Isso é balela, gente. Então, são todos esses fundamentos que nos dão força para defender a nossa igreja como a igreja de Jesus Cristo, porque é isso que ela é. Nós também temos outros textos, né, do século I e século II. Eu vou ler esse primeiro aqui, de Santo Inácio de Antioquia, que ele fala o seguinte: onde está Jesus Cristo, está a igreja católica. Isso no século I, né? Santo Inácio de Antioquia viveu com os apóstolos, né? Marcião de Esmirna, no século II, também diz: a igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, para a igreja de Deus em Filomélio e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica. Então é inegável que Cristo deixou a igreja, e essa igreja é a Igreja Católica. Resumindo para vocês, Cristo, após a profissão de fé de Simão, diz que ele é a pedra, Cefas, sobre a qual ele irá edificar a sua igreja, e por isso ele muda o seu nome para Pedro.
Cristo não mudou o nome de Pedro por nada ou somente para fazer uma brincadeira com o nome dele. Foi simplesmente porque ele mudou o ministério de Pedro. Antes um simples apóstolo, agora líder da sua igreja. A igreja de Cristo, através do seu legítimo pastor, tem poder para ligar e desligar na terra com a autoridade garantida pelo céu. A igreja sempre transmitiu os cargos episcopais, ou seja, as funções eclesiásticas, para outros pastores com a morte do antecessor. A isso é o que nós chamamos de sucessão apostólica. A igreja de Cristo, que é coluna e sustentáculo da verdade, sempre foi chamada de católica. Então, quem gostou, dá uma curtida aí, compartilha, comenta o vídeo, certo? Diz sua opinião, fala melhorias para o próximo vídeo, coloca suas dúvidas que eu vou ter o maior prazer em responder. Divulguem esse projeto, eu sei que os vídeos são mais longos do que vocês estão acostumados, mas são vídeos formativos, certo? Tem essa necessidade de serem mais longos. Que a paz e a graça esteja com todos. Eu aguardo vocês ansiosamente no próximo vídeo, no caso vocês queiram me aguardar, porque sou eu que demoro, né? Mas até lá, um abraço.